Bom dia, bom dia para você. Como você está? Como despertou? Como se encontra na presença do Rei? Hoje é mais um dia agraciado por Deus que temos, que Ele nos permite, que Ele nos dá a honra de fazer parte. E eu estou feliz porque o Senhor me concedeu mais um dia. Estou feliz porque Ele tem guardado a minha vida, a minha casa. E hoje nós estamos adorando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é o nosso eterno, misericordioso Pai. Nesta manhã, eu gostaria de falar com você mais um dia sobre o livro do profeta Daniel. Você está estudando? Conseguiu meditar ontem? Conseguiu buscar na palavra do Senhor ainda mais revelações do céu para você? Hoje nós estamos no capítulo 9. Esse livro do profeta Daniel, ele não é muito extenso em capítulos, mas ele é grandioso em informações, em texto. Então, a gente estuda rápido, se fizer um capítulo por dia, porém o capítulo ele é bem estudado, bem superfluamente, porque não tem como aprofundar muito, devido ao tempo. Mas nós deixamos o Espírito Santo comandar o nosso ser, o Espírito Santo entregar e usar da maneira que quer, entregar aquilo que Ele quer que nós façamos, da maneira que Ele quer que nós façamos. E hoje nós estamos no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, que vai dizer assim, versículo 4 vai dizer assim: E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz a minha confissão e disse: Ó Senhor, o grande e temível Deus que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, nos rebelamos e até nos afastamos dos teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de face, como neste dia, para homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu o conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Versículo 13 vai dizer assim: Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós a nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviasse de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Aleluia! Vemos aqui um profeta, um escolhido de Deus, mais uma vez Daniel, se dobrando, se ajoelhando perante o Senhor e buscando o Senhor em oração, buscando pelo seu povo, não somente por ele, mas vemos aqui que ele busca confessar a Deus o seu pecado, assim como o pecado do seu povo. Um profeta, quando ele é levantado, um profeta, quando ele é erguido por Deus, não é somente por ele, mas por toda a nação. Não é somente por ele que ele ora, não é somente por ele que ele jejua, não é somente por ele que ele busca, mas também pela nação, pelo seu povo. Vemos que Daniel confessa o pecado do seu povo, confessa o seu pecado. E Daniel é um homem que ele não se rebelou contra Deus. Nunca houve nessa história de Daniel, nesses versículos, um momento a qual nós entendemos Daniel rebelado, e sim Daniel sempre obediente e fiel. Porém aqui ele se coloca como alguém que se rebela, porque ele toma a posse da sua nação. Ele toma posse na sua oração de sua nação, dizendo: rebelamos nós impiamente contra ti, Senhor. Rebelamos nós, nos afastamos dos teus preceitos e dos teus juízos. Nós não escutamos os teus profetas, nós não escutamos os teus servos.
Veja que a maioria das vezes nós procuramos tirar a nossa culpa de cima de nós. Nós procuramos jogar a culpa que está em nós para outro. Ah, Pai, como Eva fez, como Adão fez, eu pequei. Como Eva fez, perdão, eu pequei porque a serpente me influenciou. Como Adão fez, eu pequei porque Eva me influenciou. Nós procuramos desde o início da nossa caminhada jogar a culpa sobre alguém. E aqui nós vemos um profeta que busca a culpa de toda uma nação para cima de si próprio, que busca uma culpa que não era dele, mas quando ele coloca a palavra, nós nos rebelamos, nós nos afastamos dos teus preceitos. Ele busca que Deus o olhe com um olhar de misericórdia. Ele busca que Deus olhe para esta nação como se Deus estivesse olhando para ele, porque Daniel sabe a fidelidade que ele tinha para com Deus. Daniel entendia que Deus o amava, que Deus o protegia, que Deus o cuidava. Então Daniel se coloca de joelhos pela sua nação e entrega a Deus os pecados, entrega a Deus tudo aquilo que a sua nação cometia em prol do seu próprio ser. Daniel se coloca na frente da nação por Deus, em Deus. Veja a diferença de muitos nos dias de hoje que tentam tirar toda a sua culpa jogando para cima de outrem, e Daniel que busca a culpa dos outros para si próprio, para mostrar a Deus, para buscar em Deus o perdão, para buscar em Deus a misericórdia para toda essa nação insolente, para toda essa nação rebeliada, para toda essa nação que não tinha fidelidade para com Deus, que não conseguia seguir ao Deus só, que não conseguia se entregar a esse Deus maravilhoso, que era o Deus de Israel, que é o Deus de Israel. Eu falo aqui no passado, mas não podemos falar no passado. Estou errando ao falar no passado, mas é para trazer um pouco do que Daniel estava vivendo, o contexto que Daniel vivia. E Daniel ainda diz que a justiça pertence a ti, ó Deus, porém a confusão de faces pertence a nós. A confusão de entendimento. O ser humano em si, ele não tem entendimento algum. O ser humano em si, ele não consegue discernir uma face. Ele não consegue discernir um rosto, porque o ser humano é enganado pela aparência. O ser humano é enganado por aquilo que ele vê, não por aquilo que o Senhor vê dentro de nós, dentro da gente. O ser humano é enganado por vestes, o ser humano é enganado por penteados, o ser humano é enganado por maquiagens, o ser humano é enganado por palavras. Porém, o Senhor não pode ser enganado. Por isso o Senhor, quando escolhe a Davi, ele não olha a aparência do menino raquítico, do menino pequeno, mas ele conhece a profundeza e a pureza do coração de Davi. Veja que Deus, ele procura olhar o coração de cada um. Ele procura olhar o ser, a essência de cada um. Então, por mais que você diga, por mais que nós digamos que somos ou que fazemos ou que nós palestramos, que nós ministramos, que somos pastores, que somos missionários, que somos servos, que somos irmãos, que somos isso ou aquilo, a profundeza, a tua essência, o que tu carrega é o que Deus conhece, o que tu carrega é o que Deus sabe, o que tu conhece, o que tu tens dentro de ti é aquilo que Deus conta. Amém? Glória aos nomes do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 13, como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós a nossa oração perante o nosso Deus, para que nos desviássemos das nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Aleluia! Vemos aqui que o profeta Daniel nos mostra que muito mal, todo mal, o profeta Daniel se encontrava em cativeiro, nesses cativeiros dos 70 anos lá na Babilônia. E ele traz para o povo, mostrando que todo o mal que sobreveio sobre o povo de Israel, em todo o mal, em tudo aquilo que aconteceu, Israel não se acordou.
Israel não se levantou e foi buscar a Deus em oração. Israel, no entanto, continuava somente a murmurar e aceitava o mal de uma forma depressiva, de uma forma a qual nada poderia se fazer. Diz aqui que desde o princípio, todo o mal que sobrevinha sobre o povo de Israel, o Senhor esperava ouvir uma oração. Ouvir uma oração para quê? Para que o próprio povo se desviasse da iniquidade, para que o próprio povo se desviasse do pecado. Mas o que o Senhor observava é que quanto mais o mal sobrevinha sobre o seu povo, mais o povo se entregava à iniquidade, mais o povo se entregava ao pecado, ao invés de buscar o Senhor em oração. E aqui foi a diferença, aqui foi o divisor de águas de Daniel, porque Daniel, quando ele percebia o mal, Daniel, quando ele sentia que o mal se aproximava, Daniel, quando ele sentia que o mal estava rondando, Daniel ia buscar a Deus. Daniel se encontrava, se fechava no seu quarto, Daniel buscava o Senhor. Daniel buscava em Deus as suas respostas. Daniel buscava no Senhor aquilo que ele precisava quando o mal rondava na sua casa. E quantos de nós sentimos o mal chegando, sentimos o mal se aproximando e não buscamos o Senhor, não buscamos nos encontrar em oração, não buscamos nos entregar a Deus. Então, nesta manhã, o Senhor quer falar a mim e a você. Se você está sentindo o mal rondando, se você está sentindo sentimentos, arrepios, coisas estranhas acontecendo ao seu redor, busca o Senhor em oração para que toda iniquidade, para que todo o mal e principalmente para que você entenda a verdade do Senhor, porque atrás de cada mal que sobrevém existe uma verdade de Deus, porque nenhum mal pode acontecer sem que o Senhor o permita. Nenhum mal pode chegar à nossa tenda, diz a palavra do Senhor, sem que o Senhor esteja consciente de tal. Então, se nós procurarmos entender a verdade do Senhor, mesmo que o mal sobrevenha sobre nós, mesmo que o mal sobrevenha sobre a nossa casa, nós nos constituiremos fortes, porque buscaremos ao Senhor em oração, buscaremos ao Senhor em súplicas, e o Senhor, por sua misericórdia, nos escutará. Veja que no versículo 24 vai dizer assim: sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde, e ele informou-me e falou comigo e disse: ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Veja que este versículo vem de encontro ao que eu acabei de dizer. A partir do momento que o profeta, que o servo se constitui em buscar a verdade de Deus, em buscar em oração aquilo que Deus está fazendo, aquilo que está rondando a tua casa, aquilo que está rondando os teus sentimentos, aquilo que está rondando o teu casamento, o teu trabalho, o Senhor diz aqui, diz Daniel que ele foi tocado pelo anjo Gabriel. Diz Daniel que ele foi tocado pelo mesmo anjo, pelo mesmo homem que havia entregue todas as revelações, todas as visões antes. Lembra a visão do carneiro, a visão do bode, lembra a visão dos 4 animais? Todas aquelas visões que ele teve, foi o anjo que trazia para Daniel. E aqui o anjo vem e toca Daniel e diz: agora você receberá habilidade e entendimento. Oh, aleluia. Decamandarabassou. O anjo toca Daniel e entrega a Daniel a habilidade e entendimento para gerir todas as informações que o Senhor estava dando, para entender todas as informações. E nós vemos que agora em diante, a partir desse versículo, nós vamos entender um Daniel trazendo as 70 semanas de revelações que nós vamos ter daqui para frente. Entenda que Deus tem grandes coisas para entregar para você. Café com Palavra. Deus abençoe seu dia. Até amanhã.